Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco um trio que vocês adoram aí em casa. Vou passar a palavra a cada um deles só para vos dizer um olá. Alzira. Olá, olá aos colegas, cá estamos novamente neste programa maravilhoso. Quero dar também um olá aí para casa e para todos aqui que estão a trabalhar connosco. Muito obrigada, Alzira. Olá. Vai só um olá. Muito bem, Aida. Paulo. Olha, olá e um beijinho lá para casa e que gostem de mais um bocadinho que a gente está a passar aqui. Que seja muito bom. E vai ser, certamente. Temos aqui o nosso primeiro conto. Reza a história que, em tempos longínquos, havia 2 comunidades de uma espécie animal exótica, os jaribis. Estas comunidades encontravam-se a pouca distância uma da outra. Certo dia, um inseto voador desconhecido dizimou toda uma comunidade. A outra, atenta à comunidade vizinha, preparou-se para o ataque. Sabiam que a picada do inseto era mortal e sabiam que o esforço seria apenas construir um abrigo completamente fechado onde deveriam permanecer até o final da estação, altura em que se previa a imigração dos predadores. A comunidade uniu-se. Construíram a fortaleza e rechearam-na com todos os bens necessários. Só restava aguardar e cumprir o isolamento. Contudo, um aribi, num comportamento imprudente, ainda por compreender, decidiu sair. Saiu e deixou a porta entreaberta. Esta ação matou toda a comunidade e ditou o fim da espécie. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vou começar pelo Paulo. Olha, esse texto é um texto de simples leitura, mas eu achei um texto muito interessante e que tem muito conteúdo. É uma metáfora sobre a importância da união que nós todos temos que ter, da responsabilidade coletiva que também nós, como sociedade, devemos ser responsáveis, mas coletivamente, por isso é que há regras, por isso é que há leis, por isso é que há essas coisas todas. E depois é a consequência de um indivíduo que sai de um sítio e que põe em perigo os outros indivíduos, que foi que quando li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a pandemia, foi o que está aqui bem presente na nossa memória e que aconteceu mesmo isso, foi toda a gente em casa e de repente havia alguém que saía, que desobedecia, que levava a doença e transmitia a doença para outros, portanto não era responsável, era uma pessoa irresponsável e que naquela altura não respeitava as regras da sociedade que foram impostas, que foram mudadas mesmo para aquela altura. Mas eu também levei o texto para mais sítios, para tanto sítio, levei para os líderes poderosos deste mundo que não respeitam regras, que não respeitam a sociedade e que nos estão a levar para sítios onde nós não queríamos ir e que têm afetado o nosso modo de vida, tem afetado a nossa maneira de pensar, porque eu acho que nas universidades está a haver uma lavagem cerebral em que para os estudantes seguirem aqueles líderes poderosos que fogem da fortaleza nas regras em sociedade. A comunicação social também tem uma... Paulo, eu vou só acrescentar aí para casa, na SIC Notícias, esta semana, no Toda a Verdade, foi mesmo a falar sobre isso. Exatamente o que tu estás a dizer. A desinformação e a lavagem cerebral que as redes sociais conseguem fazer, por exemplo, para imprimir ideais da extrema-direita. Por exemplo, como as questões relacionadas com a imigração. E é tão interessante que como as pessoas não deixam de desenvolver os seus filtros críticos e como há pessoas que, sabendo as consequências que as suas publicações terão na sociedade, e terão, não é, aqui na interação de umas pessoas com as outras que começam a considerar diferentes e começam a considerar que não fazem sentido na sua comunidade, as consequências que isso pode ter, não é? E também pensei nas grandes empresas, por exemplo, nas grandes empresas que fogem àquele tipo de regra que é imposta por causa do clima. E eles estão a sair fora
daquela fortaleza, como o insecto saiu para. Então, porque é o clima e muito que a gente tem aí. Não precisa de ter curso nenhum, nem precisa ter, basta ser um bocadinho de senso comum e abrir a televisão todos os dias, é uma tempestade, mas aquilo há um culpado, ou vários culpados, e esse culpado tem saído da fortaleza e está a trazer de doença, está a trazer tanta coisa que é uma coisa que o clima está a trazer. E eu pensei nisso, quando estava a ler o texto, pensei muito nisso, e pensei mesmo na nossa casa, no nosso meio pequenino, onde a gente tem regras, mas há sempre quem saia, há sempre quem que leve e que traga, não veio mais notícias, mas traga qualquer coisa de mal para dentro da nossa casa mesmo, da nossa sociedade ou da nossa comunidade pequenina, mas há sempre qualquer coisa que vem a gente fecha-se, mas há sempre quem abre a porta e deixa a porta aberta. E deixa a porta aberta para a gente. Eu até nesse caso da nossa comunidade pequenina, a porta aberta é o telefone, é as redes sociais, porque eu sou do tempo onde para entrar numa rede social tu tinhas que saber um bocadinho de informática, senão não conseguias entrar. Havia Wi-Fi, havia várias coisas, mas tinhas que saber um bocadinho, senão não conseguias. Agora não. Agora é uma coisa tanto simples. É tanto simples de prestar ódio. E cada vez é mais orgânico, não é? Para começar, a forma como fazem as coisas para aceder é muito orgânica, é muito intuitiva. É tudo muito intuitivo, não é? É só. É rápido. É rápido. Pensas, 3 segundos está feito uma coisa, dizes uma coisa mal. Em 3 segundos, 4 segundos é muito rápido. É muito... Mas o que mais me aflige no conto, além das doenças e da pandemia e dessas coisas, é os líderes. E tem medo. E eu, sinceramente, tenho medo eu disse que eu quero entrar naquele campo da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Sim. E eu até costumo dizer que o único extremo-esquerdo que eu conheci bom foi o Chalana. Os outros e o ok. É um bom paralelismo. Eu não entro muito por aí, mas eu tenho medo dos líderes poderosos que querem fake news, a desinformação, porque eles é que mandam. Eles criam redes sociais para a desinformação. E, eles dominam canais televisivos também, não é? Eu ia dizer isso mesmo. Quando o fenómeno da extrema-direita começou a aparecer, eu tive muita curiosidade em perceber como é que aquilo tinha acontecido. E fui ver. Mas começou nos Estados Unidos, como quase tudo de bom e de mal acontece, e foi por aí. Foi a compra de vários canais de televisão, vários canais de rádio, e a partir daí formou-se aquela narrativa. É a narrativa deles, que eu não tenho nada a ver, não tem contra nem a favor, é como te disse, o único extremo-direito que eu conheci também foi um jogador de futebol, não estou muito por aí. Mas eu tenho medo. Tenho medo porque a nossa sociedade fecha-se, que é o caso aqui do texto bem fechadinho, e há sempre um deles que deixa a porta aberta. Com a globalização estamos sempre permeáveis àquilo que são as decisões dos grandes líderes mundiais, não é? E, por exemplo, tu falaste aí muito bem da questão do clima, da preocupação, e falaste das grandes empresas que muitas vezes, sabendo que têm que ter só uma determinada taxa de emissão de CO2 para a atmosfera, por exemplo, não cumprem os seus limites, mas também tens nos Estados Unidos da América, agora com a eleição de Trump, que declaradamente cessam o Tratado de Paris. Sim, acabou. Não é? E portanto um dos países mais poluidores sai do tratado. Tudo porque envolve dinheiro. Tudo porque move-se com dinheiro. Tudo porque se move e não se pensa nas consequências da saúde. Eu acho que até essas grandes empresas, eu costumo dizer uma coisa. Eu acho que os donos das grandes empresas não gostam dos seus filhos. Ou não pensam nos seus filhos, porque eu criar uma coisa que eu sei que é prejudicial à saúde e que eu não gosto de mim, não gosto dos meus filhos, não gosto da minha família, não gosto de quem me rodeia, porque à partida a gente devia pensar 2 vezes. Olha, eu tenho filhos, se calhar não deixava a porta aberta da fortaleza porque tem filhos aqui dentro. Pegando a analogia da porta, é um bocadinho aquilo que a gente diz, quem vier atrás que fecha a porta, ou seja, este é um momento de enriquecer, este é um momento de conseguir determinada coisa, este é um momento. E sei que isto vai minar, e sei que isto vai destruir, e sei que isto vai provocar caos, mas quem vier atrás que fecha a porta. Mas a gente pensa muitas vezes nisso. Não é? Mesmo no nosso dia-a-dia, a gente pensa muitas vezes em faz qualquer coisa e diz, olha, quem vier atrás que fecha a porta, que eu agora vou para casa. A gente muitas vezes no nosso dia-a-dia a gente pensa nisso. Nos nossos trabalhos, nas nossas quem está metido em coisas
públicas, seja lá o que for, a gente pensa, olha, quem vem atrás que fez, que eu agora já me desarrasquei por agora, está resolvido por agora. Muito bem. Obrigada, Paulo. Alzira. Olha, não sei o que é que diga. Isto de viver em comunidade hoje em dia é difícil. Nós temos que dar. Se quem quer dar só respeito, tem que se dar respeito. Eu, por exemplo, posso não ter a mesma opinião do que tu tens. Tu podes ter opinião sobre uma coisa e eu ter uma opinião completamente diferente, mas eu tenho que respeitar a tua opinião. Não quer dizer que vai fazê-lo, mas tem que aceitar. E hoje em dia as pessoas respeitarem-se e terem aquela liberdade de expressão e poderem se exprimir sem medos, sem receio de que a outra pessoa possa julgar e não ser respeitada, está a levar com que a comunidade, hoje em dia a gente não sabe viver em comunidade, que está de uma maneira que, por exemplo, não me queria muito referir ao Trump, mas o que está aqui a acontecer, e a gente tem visto, e hoje mesmo, mandaram um avião com 100 e tal pessoas para um país, e esse avião chegou ao país e teve que voltar para trás. O que é que ele estava à espera? Então, se fosse ele, eu havia de ficar orgulhoso de ter pessoas de outros países a viver no meu país, porque as pessoas saíram do seu país por algum motivo, para evoluírem na vida, para ganharem melhor, dar melhores condições às suas famílias e poder um dia voltar novamente à sua origem, ao seu país de origem. As pessoas, se calhar, não querem ficar lá para sempre, porque eu conheço pessoas que estão lá há mais de 20 tal anos e dizem que um dia querem acabar na Ilha Terceira, onde nasceram. Só foram ali fazer uns tempos, ganhar melhor, para poder comprar uma casa na Ilha Terceira e viver o resto dos 6 dias aqui. Portanto, ele pensa que toda a gente quer ficar lá para sempre e que não vai ter lugar. Vai ter lugar para todos os americanos e tem lugar para toda a gente de todos os países. A gente, se não receber, imagine que ele um dia ele venha viver para o nosso país e a gente também o coloque para fora. Então estás aqui a fazer o quê? Também não és daqui? O que é que queres estar aqui a fazer em Portugal? A gente não faz isso. A gente recebe todos de mil amores e hoje em dia a gente tem, para a Ilha Terceira, tem recebido muita gente de fora. E tem sido um porto de abrigo para essas pessoas. Eu ao ver aquilo, revolta-me um bocadinho. Pessoas que estão ali anos e anos. Por causa da Alzira está a dizer isso, eles saem algemados e vão nos aviões militares para os seus países. Aquilo não é bem por causa das pessoas. E isso é a minha interpretação. Aquilo é um sinal claro a avisar aos outros países. Olha, a gente faz isso e vocês vão recolhê-los. Portanto, vocês querem assim, a gente estamos de bem. Os nossos contratos continuam, as nossas descontos nas vossas importações, está tudo bem. Vocês não querem assim, a gente vai para o outro lado. Eles avançam logo com as represálias. Aquilo é um aviso. Aquilo é um aviso para todos os países. Primeiro na América Latina, estou muito preocupado com Portugal. Não vai acontecer. Os portugueses não vai acontecer assim. Nem portugueses, nem europeus. Agora, a América Latina, aquilo é um aviso. Eu tenho uma percepção que... Eu tenho uma relação muito, muito com os americanos que eu tenho que ser claro. Eu, se calhar, tu também. Eu tenho uma relação com os americanos. A América, para mim, é um segundo país. Percebes? O meu pai, afinidade. Eu tenho uma afinidade muito grande, porque, mas com o povo americano e com o país em si. Porque o meu pai trabalhou nos Estados Unidos, na base muitos anos. Não, o meu pai não trabalhou. Sim, mas estavas ali ao pé, percebes? Vias todos os dias militares. Via. Os que conseguiam trabalho na base, o meu pai não. E via-os a comer hambúrgueres, rato, essas coisas. E ainda comia. Mas eu tenho afinidade com o povo. Eu tenho afinidade com o povo americano, tenho afinidade com aquela. E para mim é muito difícil falar mal daquele país, porque aquele país é um país. Acolheu muitos familiares meus. Pois é, isso também. E que foram prósperos, por exemplo. Temos tios imigrados na América e que foram e que prosperaram bastante na América. Com políticas, com governos diferentes, com governos de direita, com governos de esquerda. Por termos afinidade com um determinado país, até com uma determinada pessoa, isso não significa que a gente não tenha a capacidade de detectar algum comportamento que a gente considere mais incorreto, não é? Detectar mesmo na minha casa. Exato, porque quando a Alzira fala desta questão, realmente para mim há muita ausência. Não é da Alzira, a ausência no comportamento deste comportamento que a Alzira estava a relatar, que há muita ausência de empatia e de compaixão na forma como devolvem essas pessoas, não se esqueça esse é o termo mais adequado, aos seus países. Ou seja, são pessoas.
São pessoas que estavam lá, são pessoas que não Eu estavam a acho que cumprir. eles estão a usar as pessoas. Algemar pessoas, estão a usar colocar as em pessoas aviões para- militares, algemar. Isso é uma humilhação imensa, uma A palavra é frustração esta, enorme. humilhação. Que humilhação. Exatamente, a Voltar ausência de a empatia e de algemar-se. compaixão. Ok, eu quero isto. Então, como é que eu vou fazer isto? Vamos fazer isso com dignidade. Ok? Se as pessoas Mas não é estão a Eu lugar. ia dizer que o viver em comunidade, o viver em Mas, sociedade, vou pegar, sabes que eu não uso muito a religião, tu a gostas mais, mas há um mandamento que é amar o outro como te amas a ti mesmo. E Amar o próximo. Sim, isso. vê que nem sei os mandamentos, Não sabes exatamente. mas não sei. Mas A é ideia isso, é é essa. isso, é. O viver em comunidade, o viver em sociedade é saber respeitar o outro, como estavas a dizer, como a gente gostava que fosse respeitado. Já viste? É interessante o que ela está a dizer. Tu já viste a hipocrisia que não é? Okay. Os países de extrema-direita que são governados por extrema-direita, que é Deus, pátria e família. Já viste a hipocrisia que não é? Que eles não conseguiram ler a Bíblia e fazem uma coisa que não tem nada a ver com... Já viste a hipocrisia que não é? Pois, Já viste? Os Estados Unidos, pronto, eles, tudo Deus, é mó em cima, é tudo em cima, mão da Bíblia. Deus, é tudo. pátria e família. Já viste a hipocrisia que não é? Que eles não levam a Bíblia a sério. Já viste a hipocrisia que não é, mas não é verdade. Tu estás a dizer uma coisa Por isso que é uma coisa aquela senhora, não é padre, mas é representante, falou muito bem. Tudo o que ela disse, aquele discurso todo para o senhor novo presidente, foi um discurso muito interessante. Por exemplo, eu tenho Ouviste? Não. Se eu achar este discurso e depois envio. Partilha. Porque Lembras-te de alguma coisa que te tenha ecoado? ela apelou a isso mesmo, à humanidade. À humanidade. À parte humana do senhor presidente. Visto que o juramento era sobre a Bíblia. A mão sobre E ela pega mesmo nessa questão do hipocrisia, juramento sobre a isso é Bíblia uma hipocrisia. e mandarem as pessoas como animais, não é? Isso é uma hipocrisia. Aliás, ela Mas nunca aquilo- se refere a nada específico. sim. Mas ela vai ali, vai tocando em vários Aquilo é uma chamada de temas. atenção. Eu não vejo vários aquilo como temas. uma coisa... Aquilo é uma chamada... Mas Aquilo são vai parar. pessoas. Não, eu não digo que Mas não, são e tu tens pessoas, razão, a mas questão aquilo é uma é chamada essa, de são atenção. Aquilo que o senhor tem Tens que toda a pensar razão. é assim, os dirigentes dos partidos, os dirigentes eles têm que pensar que, principalmente os políticos, eles têm que pensar este país é meu, mas é nosso, não é só meu. E eles estão ali com isso é meu. Que é como o Sr. Trump, sempre foi dono de tudo e de muita coisa, e chega ali e bate com a mão no peito, tipo, eu sou dono disto. e mandar as Sou do pessoas para bloco trás todo. como se fossem uns Não. animais. Não, porque assim, os Estados Unidos é um melting pot. Ele foi construído. É um melting pot, completamente. Ele foi construído. Completamente. E ele foi construído sobre o suor dos imigrantes. Dos imigrantes. Por isso é que se falava dessas questões claras do melting pot, não é? Porque o verdadeiro americano são os nativos, não é? E estes estão. É uma indígenas. minoria. Muito bem. Por exemplo, eu tenho tios e primos na América e a gente mete-se no lugar. Eu vejo os teus tios e os teus primos a serem deportados, já estão ali há mais de 20 tal anos, e uma dessas pessoas ser a nossa família. A verdade é que há muitos imigrantes, é assim, há muitos imigrantes nos Estados Unidos a favor de Trump e que gostam da política Votaram de Trump. nele, votaram Isso é porque votam A contra. minha família é a favor do Trump. Sim, Quase a minha todos. E mesmo também. mesmo aqueles que estão ilegais estavam na esperança que, portanto, trabalham e até são a favor do Trump, porque eu até nem gosto muito de dizer do Trump, porque o Trump não manda sozinho nos Estados Unidos, quem manda aquilo há uma... Mas ele acha que manda. Não, aquilo é um... mas eu não votava nele. Aquilo Ele acha que manda. aquilo é um... Também como é o que se diz? partido. Aquilo é um lobby muito grande. É. Mas também aliás. o partido anterior regrediu em muita coisa. Os Estados Unidos agora, neste momento... Regrediu em muita coisa. Os Estados Unidos, neste momento, é um país... Foram que se fechou. a lei do Os Estados Unidos 87. fechou-se para si. Eu estava já a falar um bocadinho da globalização. Os Estados Unidos fechou-se. Os Estados Unidos não querem isso agora. Mas a questão é que com a globalização os Estados Unidos depende de outros Eles países fecharam-se, Tony. das fronteiras, de receber coisas como de... Isso é uma opinião minha, é uma coisa que eu tentei tirar de palavras de pessoas e de gente que estuda esse fenómeno. E os Estados Unidos não precisam de mais ninguém. Os Estados Unidos têm a marinha maior do mundo e mais fechada do mundo.
onde está no mar, não sei de onde, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisam de nada. A única coisa que os Estados Unidos precisavam era daqueles chips. Exatamente, eu ia falar dos chips. Mas agora fizeram um investimento no ano passado de não sei quantos mil milhões de dólares. Eu ia falar dos chips que eles estavam muito mil dependentes. milhões estavam, mas agora fizeram aquele investimento muito grande, mesmo para não precisar de ninguém. Eles não precisam de ninguém. Eles se fecharem em si, eles vão aguentar muitos anos sem precisar de ninguém. Desde a laranja até à... Muito bem. E os imigrantes votaram a favor, sabes porquê? Pensaram com a carteira. O voto não foi com a cabeça, foi com a carteira. Olha, vão comer melhor, vão viver melhor, pronto. E é assim. Bem, a gente vai, se calhar, deixar o tópico de Trump, não é? Que se encaixa muito bem aqui neste conto, mas este conto encaixamos o Trump aqui porque encaixamos líderes como já estava a dizer, eu ia buscar o conto, mas estava a gente já falta a dia, a gente já volta, Alzira, e pessoalizamos aqui neste líder, mas este conto realmente retrata aquilo que é nós termos noção que a minha ação terá consequência sobre o outro e mesmo assim eu decido agir, apesar da consequência que isso provoca no outro ou nos outros, não é? Por isso eu estava a falar na consciência, no viver em sociedade tem que se ter consciência, responsabilidade social, responsabilidade efetiva, o saber viver em sociedade, para mim é isso. Ter aqui realmente aquilo que é uma verdadeira cidadania, não é? De responsabilidade e de cuidado meu e do outro, não é? Muito bem, Alzira. Em relação ao que eu li do texto, tiro conclusão de que quando se vive em comunidade ou se defende uma comunidade, a gente deve zelar pelo bem-estar das pessoas que habitam nessa comunidade, certo? E se basta deixar, como ele disse, uma brecha, uma abertura, por exemplo, por um ato ou por um comportamento imprudente, que foi o que houve no caso aqui do texto, uma pessoa que não tem noção e sem explicação faz o que fez e que pode deixar acontecer coisas que levam a... Como é que se diz? Não é a... Ainda queria dizer essa palavra, porque eu não gosto dessa palavra que é negativa. Que leva com que a comunidade... sofra danos. Isso mesmo. Eu queria dizer que... Exatamente, que sofra danos. Às vezes por um ato impensável, que a gente, às vezes sem pensar, ou pode naquele momento ter um ato impensável. Nem sequer foi a intenção dele, mas impensável. Quando o ato é refletido e não foi pensado, a gente até consegue ter alguma empatia, não é? Quando a gente fala em atos refletidos, não é? Como, por exemplo, o exemplo quando falaste da pandemia, Paulo, houve pessoas que de forma consciente sabiam que não poderiam frequentar espaços públicos, pessoas conscientes que sabiam que que estavam com o Covid e mesmo assim dirigiam-se a espaços públicos, não usavam a máscara e de forma consciente faziam com que esta doença se dissimasse, isto aí já é grave, não é? Porque eu estou a provocar dano de forma consciente a outras pessoas. Isso é muito difícil, por exemplo, os movimentos em massa, sabes? É muito difícil controlar. É uma coisa muito complexa. Por isso é que a gente tem regras, por isso é que a gente tem leis. Não, mas aqui nem se está a falar de um movimento em massa. Aqui está-se a falar de um movimento individual. Sim, mas a gente... Interessa saber se há mais alguém da comunidade viu ele abrir a porta e não fechou a porta. E não fechou. Também já pensei isso. Eu também estava a pensar nisso. Porque muitas vezes a gente deixa ficou só a filmar, não é? E depois não foi lá fechar a porta. Mas ela tem razão, porque às vezes a gente deixa sair para não... Quando nós não tem coragem de fazer. Da ação do outro. Exatamente. Isso mesmo. E ficamos de bracinhos cruzados. E não prevenimos nem controlamos o dano. Se calhar às vezes não temos coragem de fazer o que o outro fez e ficamos à espera de... E às vezes somos os instigadores e o outro age e nós ficamos só a assistir. Nem mais nem menos, acontece muito na adolescência. Nós, olha, vai, faz. E a gente anda. Sim, mas acontece. Acontece na adolescência. Sim, se tiveres um perfil mais passivo, facilmente alguém te instiga a teres um determinado comportamento e tu é que ficas como uma pessoa que fez aquele comportamento e acabaste por ser instigado por outra pessoa que assiste, não é? De bancada. Aconteceu, estou a dizer que não era assim, mas aconteceu.
havia sempre alguém na minha turma, eu como sempre falava sem problema e expressava-me, havia alguém da minha turma que tentou uma vez ou duas fazer com que eu a que falasse. Na altura, estamos a falar há 30 anos atrás, ninguém falava levantada assim, virada para um professor, não é? E houve uma vez que eu tive a coragem e falei, quem é que sei, mas depois, porque cá fora todos diziam, a gente apoia-te. Chegamos lá dentro, a parva da Aida falou, E apoio, népias. Eu sentei-me e disse, aprendeste a tua lição. Quando quiseres falar, esperas pelo final da aula, falas o que tens a falar com a professora, mas é individualmente. Em causa própria. Cada um fala por si, nunca mais. Mas também não disse mais nada a ninguém. É dar a cara para os outros. Era o que faltava. Mas aprendeste com a situação. Mas acontece muito isso, o comportamento que nós era somos... eu e uma amiga minha, era sempre as duas que a outra também ainda cometeu o erro uma vez, mas depois acabou. O que eu estava aqui a dizer é que às vezes por uma má decisão põe-se em causa uma comunidade toda. Ou, por exemplo, põe em causa... Uma família. Eu ia dizer isso agora. Põe em causa a família. Tá? Mesmo que escrevi a família. Muito bom. Às vezes toda uma família. Sim. E às vezes algo que estava-te a alegrar e estava-te a fazer bem e basta tu... Era só esperar. Bastava só esperar pela hora certa. E a pessoa não esperou para acabar o isolamento, como tu dizes. Também há não esperou negatividade, pela também há hora pessoas certa. que são negativas. A gente Às vezes somos impacientes, queremos o decisão, prazer para já, queremos tudo no imediato, tudo para agora. Não é na nossa hora. Exatamente. Uma vez disse aqui num conto que não era a nossa hora. Não era a nossa hora. A hora está destinada. Queremos muito precipitar determinadas coisas, avançamos com o perigo e muitas vezes caímos no precipício e arrastamos outras pessoas connosco, não é? E às vezes quando tu passas essa brecha e passa aquele tempo todo, não deixas passar aquele tempo de espera que é para reagir no momento certo, pode assim matar, entre aspas, não é? Sonhos, desejos, as conquistas, as metas, os objetivos que tu tens, tu às vezes acabas por matar isso porque não esperas pela tua hora certa. Lá está, como tu acabaste de dizer, pelo momento certo. A gente quer tudo muito depressa e na espera. E às vezes temos que deixar esperar um bocadinho para concretizar aquele sonho. Não sei se exatamente, não, está super bem explicado. Aqui a questão é que quando a consequência é só para ti, mas muitas vezes, exatamente, mas muitas vezes a consequência da tua ação não recai só sobre ti, recai sobre ti, sobre o outro, e às vezes é aqui por isso é que a gente falou aqui nos líderes políticos, porque normalmente as consequências da ação deles são para milhões de pessoas. Por isso é que a gente, por isso que se falou é a pesca para arrasta, não é? É mais ou menos, leva tudo atrás. Leva tudo atrás. Mas na nossa casa mesmo, e na nossa comunidade, que é o mais pequenino, acontece o mesmo. Há sempre quem deixa a porta aberta, há sempre quem pensa ou ensina, pensa nos outros. É um ato de egoísmo. A negatividade também não é um ato de puro egoísmo. Muito egoísmo. É a negatividade da gente dizer, eu não acredito nas vacinas, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, e isto não faz mal. Não acreditas, não tomes, desde que a consequência seja só tua. A questão é essa, se a consequência for só minha, mas muitas vezes agimos em, por exemplo, outro exemplo, vamos falar na questão familiar, que é uma comunidade, uma família, nem que seja um núcleo, é uma comunidade. E imaginemos que alguém do casal, por esta necessidade do prazer imediato, decide ter relações sexuais desprotegidas fora do casamento, não é? E que até, infelizmente, nesta decisão e neste ímpeto da necessidade rápida de um desejo, não é? Uma satisfação imediata, acaba por contrair alguma doença venérea. Vai para casa, tem relações sexuais com o seu parceiro ou com a sua parceira. Essa pessoa também contrai a doença. E muito facilmente, não é? Nós estamos aqui a fragilizar relações e a trazer consequências de decisões que eram prazeres imediatos para nós, para outras pessoas. Não é? É uma negligência em relações. Eu por acaso pus aqui negligência em relações, que é mesmo isso. Nós fazemos algo que... Tu fizeste um excelente trabalho de casa. Não, eu achei, mas é verdade, isto pode começar, eu acho que tudo na nossa vida começa na nossa família e depois é que vai andando até, acho que a gente começa em nós. Começa em nós.
se tu começaste a portar bem entre aspas, mas se tu te começares a pensar em ti, primeiro em família, e depois passares e vais andando, acho que a gente somos pessoas melhores e acho que a nossa comunidade é muito melhor. O Paulo daqui a dias está a ser líder de um partido aqui na ilha, tu vais ver. Ele vai concorrer à Casa de Povo. Ele tem capacidade. São Mateus. Não, a Casa de Povo é muito pequenino para o Paulo. Então, Não, eu não tenho capacidade para nada. O Paulo tem que ser mais além. Já disse a vocês mais do que uma vez que a minha capacidade é muito pouca. E não mais que uma pessoa inteligente de maneira nenhuma, sabe? Não te subestimes. Não te subestimes. A humildade é boa, mas não te subestimes, não. Não, eu estou a falar a sério, ainda mais uma pessoa suficientemente inteligente, isso é humildade, para abraçar algo que seja uma coisa que, para muita gente. Pois se calhar até consigo, mas eu não me sinto preparado para isso. Mas a gente está assim. Olha, muito bem, nós vamos ter que concluir aqui o primeiro conto e reiteramos todas e todos de certeza aí em casa aqui a nossa consideração e aqui a nossa crença avincada de que realmente o Paulo tem capacidade e inteligência para assumir e liderar aquilo que ele achar conveniente. E portanto, até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Como todos os seres humanos, eu sou um animal. Complexo, inteligente e altamente pensante. Questiono muitas vezes o que em mim é mulher e o que subsiste de animal. Define mulher aquela parte em nós que segue os preceitos impostos pela sociedade, que assume o seu papel social com um guião na mão, para não defraudar as expectativas do outro. A mulher que se assume na sua condição feminina do casamento, da maternidade, da candura dos desejos. A nossa parte animal é aquela que se rebeldia, que se desvia da conformidade, da ação e do pensamento, que sucumbe às suas intenções mais primitivas, que ousa, que afronta, que enfrenta. O nosso lado animal alimenta-nos a clandestinidade. Qualquer que seja o nosso lado lunar predominante, ambos, ser social e animal, moram em nós e provocam-nos. Muito bem, começamos pela Alzira. Ora bem, nós, quando somos coexistentes, podemos conviver harmoniosamente ou de maneira pacífica. Como é que eu interpreto isso? É por exemplo, quando nós vivemos socialmente, enquanto ser humano, podemos conviver em harmonia e com passividade. Mas também, enquanto ser humano, podemos viver como animal, de forma pacífica ou abusiva e destruidora. Não sei qual é a conclusão que tiras aí, mas eu, por exemplo, a gente pode ter o nosso lado calminho, pacífico, vai tudo nas calmas, tudo na descontração, e ao mesmo tempo o meu lado animal, que é a minha parte mais selvagem, sobressair em certas circunstâncias, em certos momentos. E apresentarem um lado mais irracional, não é? E às vezes pode ser destruidor. Por exemplo, numa família, destruir um lar, de uma relação de terceiros, é uma forma que pode ser destruidor. Ou então abusivo noutro contexto. Percebes? Por exemplo, aqui é a frase que diz assim: qualquer que seja o nosso lado lunar predominante, ambos, ser social e animal, moram em nós e provocam-nos. Como referes bem, a gente podemos ter e demonstrar os dois lados. As duas facetas podem vir à tona, conforme o estado em que nos encontramos no dia ou conforme a situação. Por exemplo, se eu estou num casamento e eu sou mãe, na parte da maternidade, eu vou-me comportar socialmente com os parâmetros adequados e responsáveis para exercer as minhas funções enquanto mãe e enquanto esposa.
Eu não vou agir sempre, por exemplo, com afrontas, faltar ao respeito e à fidelidade ao meu marido perante a sociedade. Por exemplo, se eu vi que estou no papel de esposa, eu não vou estar a faltar ao respeito e tem que ser porque faz parte tentar, pelo menos, daquilo que esperam do nosso papel social. Papel social. Enquanto mãe, eu tenho de enfrentar as adversidades e proteger o nosso filho, a nossa filha, e tentar ensinar a ele ou a ela como é que é ser social. E ser social é ser adequado e ser respeitado, e também pode ter a liberdade de expressão sem medo, sem preconceitos. Portanto, tentar ensinar-lhe isso. Podes ter a tua liberdade de expressão sem medo, podes dizer o que é que tu pensas, mas também tens que saber respeitar para que possas ser respeitado. Foi aquilo que também falámos há pouco, quando estávamos a falar em comunidade. Por exemplo, quando mostras o teu lado animal, por exemplo, num casamento, quando estás a usar o teu lado animal na falta de fidelidade, foi o exemplo que dei aqui há bocadinho. Estás a usar o teu lado carnal que provoca para fazeres o errado. Tu queres experimentar o proibido, aquilo que não deves fazer, não é? O desejado é aquele desejado com medo. Experimentares o proibido, que a gente diz que é o fruto mais apetecível, não é? Quando o fruto é apetecível, é quando a gente mostra logo o nosso lado animal e que de certa forma alimenta aquilo que tu chamaste de clandestinidade, que é a parte clandestina. Quantos clandestinos que nós vemos por aí na calada da noite, clandestinamente, vão fazer aquilo que não deve, vão fazer um errado, vão fazer o proibido, vão experimentar o tal fruto apetecível, certo? Mas também eu acho que uma mulher não tem que ficar presa, entre aspas, aos preconceitos, às regras, porque é um dever, uma obrigatoriedade só porque é mulher. Eu também não acho que isto seja certo, não é? A mulher deve, só porque ela, exatamente, é porque é um dever, uma obrigatoriedade que tem que desempenhar, seja qual for a sua condição social. Não. Eu acho que ela tem que escolher o social politicamente correto, digamos assim, não é? Mas também pode ter a sua parte... Isso aí é muito pesado. Politicamente correto é muito pesado. Politicamente correto. O social... Não, politicamente correto é isso que ela quer. Sabes o que é que quer dizer? Pois, já tem que ser politicamente correta. Não quer dizer que vá fazer, mas é o que se deve fazer, não é? Mas também pode usar a parte animal, onde ela pode enfrentar a sociedade com a sua, como tu meteste aqui no texto, rebeldia. Mas também há rebeldia e rebeldia, não é? E terminei com uma frase que é do Padre de Lourdes, toda a gente conhece, que é o Padre Francisco de Lourdes Medeiros. Procuramos ser livres, mas esfarrapamo-nos nas quedas de cada dia. Falta-nos a coragem para continuar a caminhada. Muito bem. Olha, aí para casa, já que a Alzira trouxe-nos uma frase do Padre de Lourdes, fica aqui também já a comunicação de que ele estará presente no Janelas de Conto, está bem? Fiquem atentos, vejam todos e Padre de Lourdes juntar-se-á a nós num próximo programa. Ai, que bom! Fiquei contente. Aida. Olha, nós quando nascemos, homens e mulheres, o guião já nos é dado, já nos é imposto. Brincas com carrinhos, o menino brinca com carrinhos, a menina brinca com bonecas. Isto já nos é imposto, nos dias de hoje não tanto, mas na altura que a gente todos nascemos, isso era obrigatório. Era obrigatório. Os homens sim tiveram muito mais liberdade do que nós mulheres, não é? Aos homens sim foi permitido este lado selvagem, esta rebeldia vir à tona d'água. Nós mulheres tínhamos que ter sempre a candura em tudo. A candura no sorriso, a candura no andar, a candura nos desejos, a candura em tudo. Tínhamos de ser sempre assim, umas fadas do lar, umas excelentes mães, umas excelentes donas de casa, uma mulher respeitável,
no vestir, no andar, no falar, isto era tudo exigido a nós mulheres. Este lado animal era sempre reprimido, sempre. Até quando arranjávamos um namorado, não é? Até já no namoro eram feitas muitas perguntas se realmente a gente era material para casar, não é? E esta parte animal era sempre foi reprimida. À medida que as mulheres foram se emancipando e foram impondo e foram exigindo pé de igualdade nos deveres e nos direitos, algumas coisas, claro, que começaram a sobressair. No entanto, é como tu disseste e bem, estes desejos são reprimidos e muitas vezes são revelados na intimidade, mas não só de um quarto, nem nada disso, na intimidade de um grupo, de um seio, de um grupo de amigos, de um grupo de pares, em que nos percebem e são iguais a nós, e que nos percebem e nos entendem e não nos escrutinam, e aí podemos mostrar o nosso lado animal, o nosso lado, os nossos instintos, os nossos maiores desejos, os nossos sonhos às vezes, porque nem sempre em sociedade há ações que são reprimidos porque há uma mulher agora a fazer isto, é impensável. Isto é muito interessante, a gente precisa das nossas, eu vou usar o termo alcateia, não é? A gente precisa das nossas alcateias, não é? Para poder nós estarmos sempre espartilhados pela sociedade. A gente precisa dos nossos iguais, iguais aqui entre aspas, precisamos daquelas pessoas que nos permitem falarmos sem candura, que nos permitem ir à essência da palavra mais dura, mais crua, mais fria, o sonho mais sórdido, não é? A partilha mais escandalosa. A gente precisa desse espaço. Não é? Em um espaço em que a gente possa uivar, não é? Libertar esta fera que existe em nós. Grito, aquele grito que é calado, que é sufocado, sim. E é interessante que para termos essa alcateia, e a gente já falou nisso noutros programas, é muito importante percebermos quem é que faz parte dela e que grau de confiança é que eu posso ter, porque é no nosso lado animal que vem muito daquilo que é a nossa verdade também, daquilo que é a nossa realidade mais crua, mais desnudada, não é? A nossa alma nua a apresentar. Apresentamos ao outro a nossa alma nua. Quem somos na realidade mesmo. Quem somos na realidade. E aí precisamos ter alguém extremamente confiável, mas é muito importante termos alguém que a gente possa verbalizar isso, que a gente possa. Por isso muitas pessoas recorrem à terapia, não é? Porque a terapia serve para isso, para esse desnudar, deixar fluir, sou quem sou sem julgamento, não é? E às vezes há privilegiados, e sou uma privilegiada dessas, há privilegiados que têm isso em grupos de pares, têm isso em pessoas amigas. Sim. Daí eu entendi e identificar muito bem com este texto, sem dúvida. E o nosso lado animal não significa que seja sempre um lado que seja pejorativo, ou que seja pecaminoso, ou que seja mau, ou que seja de engano, ou que seja, não é, de faça. Isto não significa nada disto. Por exemplo, que ousa, que afronta, que enfrenta. Exatamente. Pode ser uma forma como gostamos de vestir. E que é reprimida pela sociedade, um género literário que às vezes, eu gosto deste género literário, que horror, como é que uma mulher pode ler isso? Por exemplo, um género mais erótico, por exemplo. Eu gosto muito de ler espionagem e perguntam-me assim, mas tu, uma mulher, gostas de espionagem? Sim, gosto. Mas isto é um género masculino. Não, aqui não há género masculino nem feminino, eu gosto de ler este. Eu tanto vou de romances a espionagem, mas acham estranho porque é que... E, por exemplo, isto é um exemplo que não afronta, nem enfrenta, nem nada, mas é um exemplo... Sim, mas ousas. Mas é um exemplo que ousa, exatamente. Sim. É como a Alzira está a dizer, acabas por ousar, não é? E isto é muito interessante, esse exemplo da espionagem. Por exemplo, eu não gosto de usar perfume, já não é muito comum. As mulheres não... Pronto. E a gente está aqui a classificar, não é? Geralmente as mulheres gostam de usar perfume, eu não gosto de usar perfume. E gosto muito de usar desodorizantes masculinos. O desodorizante uso sempre. E muitas vezes uso masculino, desodorizante masculino.
Porquê? I don't know. É o que me apetece, é. Por isso. Por exemplo, flores, quando eu digo assim, uma cesta de flores, um ramo de flores, não é uma coisa que me fascina. Agora, no dia dos namorados, não tenho namorado, mas no dia dos namorados, um ramo de flores, gosto. Não. Pretendentes da Aida, no dia dos namorados, não há flores. Mas, por exemplo, uma única flor, por exemplo, uma flor qualquer, que todas elas são bonitas, uma flor nem que seja apanhada no quintal. É um gesto bonito, só estraga uma flor, não há dinheiro gasto e vai pela intenção da pessoa, por exemplo. Muito bem. Okay. Mas, lá está, sou diferente. E às vezes dizem, mas espera, não gostas... Então, mas não gostas mesmo da cesta de flores, um ramo grande de flores? Não. Não dei-me chocolates. Chocolates, pessoal, em casa, chocolates. Muito bem. Paulo. Olha, primeiro de tudo eu quero dizer que isso é um diálogo muito importante, que a gente está aqui a falar de uma forma aberta, de uma forma simples, e este lado, o nosso lado selvagem, o nosso lado social, é das coisas mais difíceis da gente unir, conjugar. Não é? E por isso, desde a maneira que a gente está a falar aqui, de maneira aberta, de maneira simples, é muito, muito, mesmo muito importante, porque lá em casa há centenas e centenas de pessoas que vão pensar naquilo que a gente está mesmo aqui a dizer, e se calhar se fosse dito de outra forma eles não percebiam e ficavam sempre na dúvida do que era mesmo essa dualidade de aquelas. Isto é muito complexo, é uma coisa complexa. A gente, se pensar bem, o nosso lado animal e o nosso lado social é uma coisa muito, muito complexa, porque quantas vezes a meio do dia que eu estou na condução, socialmente estou a conduzir tanto bem, de respeitar regras, a gente de repente dá um grito tipo um leão que está na selva, que já não suporta, está ali. Quantas vezes eu exponho o meu lado animal mesmo num sítio onde não era para fazer nada disso, que era para estar sossegado e era para estar atento, e quantas vezes é que eu não dou aquele grito de dentro, mesmo aquele grito, um grito mudo, que é o nosso lado animal. Quantas vezes tu não estás num sítio que a gente pensa, está num sítio que é para estar sossegado, e a gente olha para certas e determinadas coisas, a gente tem aquele pensamento animalesco dentro da gente a dizer, epá, eu sinceramente fazia aquilo. E isto é muito difícil da gente conjugar, da gente alinhar aqui as coisas. Arranjar um equilíbrio. É isso mesmo. Exatamente. O equilíbrio entre o meu lado, uma wild side e o que a sociedade espera de mim. E isto tens que fazer uma reflexão muito grande, e tens de conhecer muito bem. E tens de ser muito bem para tentar equilibrar Quantas vezes, quando dizem assim, Paulo, não deves fazer isso. E assim, fogo, agora que me apetece mesmo fazer. Agora que eu vou fazer mesmo. Eu ainda vou lá, tiro uma fotografia e mostro. Não é? É verdade. A gente estava porque a gente acaba por ser reprimidos. Este lado acaba por ser reprimido. A gente há bocadinho estava a falar por causa da rebeldia. Mas para mim há dois tipos de rebeldia. Há autenticidade e rebeldia. Tu estavas a falar tu és autêntica. E não é rebelde, porque isto não é uma coisa rebelde. Isto é tu és autêntica. Pronto, não faço isso para chocar ninguém. E muitas vezes a gente confunde as duas coisas. A gente confunde, por exemplo, eu gosto de andar com as calças rotas, ou eu gosto de andar nesse aqui. Isto não é rebeldia. Isto é ser autêntico. Mas a gente tem uma altura de rebeldia. Por exemplo, eu ia à missa de calças rotas, sapatilhas de alçar. Mas era para chatear a tua mãe. Isto era para focar. Isto foi a minha altura de rebeldia, é que eu deixava este lado mais. Vou lixá-los, vou chateá-los. E depois a gente começa a tomar uma certa consciência qual é o nosso papel, não é? Porque é que fazia isso? Agora tenho aqui uma pergunta para fazer a vocês. A gente adora as tuas perguntas, Paulo. A gente adora as tuas perguntas. A nossa liberdade individual deve ter limites? Sim, sem dúvida. Tem. Deve ter limites. Aliás, a gente próprios, por mim, eu tenho os meus limites. E sei até que ponto queria ser livre nesta e nesta situação, mas depois eu ponho os meus próprios limites. Pode-te apetecer, imaginemos o seguinte, estás num espaço público e
e estás com muito calor e até está a Estava a apetecer, pensar isso. não é? Tirares a blusa e ficar de tronco nu ou eu ficar de sutiã. Mas ou... também, vocês não dizem é? que deve ter limites, não é? Aham, Eu agora vou para o outro lado. ok. Nós todos temos de ter um espaço para pôr o nosso lado animal fora sem ser Temos julgados. que ter. Temos que ter. A gente tem que ter o nosso espaço Temos para a que gente pôr. Vocês estavam a falar no grupo de amigos e Temos isso. que ter. Mas a gente não pode ser julgados, isso aí é com o nosso. É isso. nosso Mas não por é. isso. A gente até pode ser julgados. Temos é que deixar de ter medo do julgamento. Vocês, epá, eu tive aqui um momento de. Eu adoro este programa porque realmente a gente reflete imenso e eu acabei de ter um momento de reflexão muito interessante com as vossas partilhas. Tu, Aida, balizaste. Realmente na adolescência a gente se rebeldia, a gente quer provocar. E tu falaste. E tu, Tânia, quando falas nisso, isso é autenticidade. E é verdade. O nosso lado mais animal, numa determinada fase da nossa vida, apresenta sobre a forma de vamos chocar o outro. Eu quero chocar o outro. Quero aparecer. Eu muitas quero vezes chocar, aparecer. quero- Isto do nosso lado parece-nos assim, Contrariar, com às esse vezes, rugido, para não é? contrariar. Alto e forte. Estou aqui e sou assim e ninguém me vai domar. E é assim que eu... Depois percebemos que temos que realmente... há regras, há o politicamente correto e vamos nos adaptando e moldando, mas depois também há uma fase em que vai vir a nossa autenticidade. E começamos, É o isso nosso mesmo. lado animal aparece-nos mais controlado, mas aparece sob a forma de autenticidade. Na imagem, era o meu ponto. Isso é Por isso interessante, estava- esse percurso que nós fazemos em relação porque a essa tu coexistência. não usares o perfume, nem usares o desodorizante, estás a ser completamente fora dos padrões Estás da a nossa ser ela sociedade. própria. Estás a ser, é autêntico, estás a ser autêntico. E vou dar um não exemplo de uma coisa que eu faço agora que eu seria incapaz de fazer há alguns anos. Que é sair, por exemplo, saio, ainda este sábado saiu, hora de almoço, fomos lá almoçar, neste espaço havia música e eu dancei. Eu dancei, num espaço de restaurante, dancei. Estava a apetecer dançar, dancei. Eu seria incapaz de fazer isso há uns anos, porque o que é que vão pensar? Agora aquela a dançar num restaurante. E porque é que ela... Numa hora de almoço. Numa hora de Nem almoço. sequer na night. Exatamente, Como eu. não é na night. Chovia o ano passado, em pleno mês de agosto. E eu o que é que eu fiz? Arregacei as calças, estava de calças, arregacei as calças e fui para a rua de Jujabás descalça. A minha criança interior estava tão feliz. E as pessoas olharam para mim e olharam e eu disse: Mas isso lá estou é o que eu queria. maribando, Isso é o que porque eu eu queria dizer. estou Nós temos de ter Os pés a chapinhar com uma canalha na água. aquele espaço. Isso é uma coisa muito importante mesmo. A gente tem que ter aquele espaço onde a gente se tem que libertar, sem ser julgado, sem A Lagoa das sem- Patas de Inverno é Seja lá muito o que boa. for, tu tens que pensar numa coisa, te apetece do teu lado animal a falar e tu dizes assim, bem, Exatamente. eu tenho que me expressar, nem que seja 10 minutos, Estou a 15 falar a sério, a minutos. Lagoa das Patas é um lugar muito bom, é muito de inverno, é muito calmo. Acredito, é sereno, acredito. Mas a gente tem que ter aquele momento, aquele espaço, aquela Nem que coisa. seja para dar um grito, nem que seja para dar um chorar grito, nem que sozinho, seja bem, qualquer coisa. O nosso lado animal tem que sair. É E um- acho é um que tem lugar- que é um sair lugar que eu gosto, que é muito ou sereno. sai durante o dia, muita vez. A gente tem que não se apercebe e já está habituado. Já. Ou, por exemplo, estavas a dizer esta parte de ver os limites, a liberdade de limites. Sim, olha, há dias em que e já deve acontecer à gente todos, estou no trabalho e aquilo está tão massacrante, tem um problema, que eu disse assim, vou-me levantar, pegar na minha malinha e vou-me embora. Não vou, porque eu tenho uma responsabilidade, e na liberdade tenho aquele limite. Mas a liberdade Eu tem um tenho- limite, eu mas tenho- o que eu eu queria, tenho uma a responsabilidade, minha lá parte está a não era minha bem a liberdade tem um responsabilidade. limite. É a liberdade de todos que a gente. Reformula a pergunta. Não, a liberdade, eu perguntei, mas eu quero que a minha liberdade tenha limites, porque tem limites, mas eu quero um espaço onde eu possa fazer o que me apetece fazer sem ser julgado por ninguém. Isso é uma coisa que eu penso sempre nisso, todos os dias. Eu tenho os meus limites, mas eu tenho que ter. Eu não sei se me estou a fazer entender bem. Então, eu estou a perceber o que tu estás a dizer. Eu, por acaso, as minhas últimas 2 frases que publiquei na minha página uma foi Cantar. dança como ninguém Eu se ia-te estivesse mandar a ver, eu ia-te ou mandar- então canta como se ninguém se estivesse a ouvir. E é isso que eu sinto agora. Eu sinto que eu vou dançar, eu vou cantar e posso estar rodeada de gente, mas eu vou fazer isso com a liberdade e com a autenticidade, como se que ninguém me tivesse a ver, ou seja, com a calar os juízes,
ou a calar em mim o pensamento que é, e eu estou a conseguir fazer isso, e estou muito feliz comigo, que é, eu não estou ali a pensar, não estou ali de forma consciente a pensar, o que será que estão a pensar de eu estar a fazer isso? O que será que estão a pensar da minha voz horrível de eu a cantar? O que será que estão a pensar de eu estar aqui a dançar e ter a maior parte das pessoas sentadas e estar só eu ou outra pessoa a dançar? Eu consegui calar essas vozes e esses pensamentos dentro de mim. E isso para mim foi uma conquista muito grande. Há uma música, eu por acaso li o que é que tu meteste, há uma música do Miguel Araújo que é Se Eu Dançasse, que é mais ou menos isso. Que para mim é das letras mais bem conseguidas que eu já num cantautor português deve ser das coisas mais bonitas que é mesmo isso. Se eu canto, não sei se vocês já ouviram. Tu vais ao concerto dele. Gostava Os bilhetes são porque... escutados. Já estão escutados, já está. Só a tua informação, eu tinha pena, talvez gostasse de ter. Eu tenho este, se calhar tenho este. Eu por acaso conheço o princípio da carreira. Já falaste dele. Só porque já tinhas falado dele. Eu já conheço o princípio da carreira e eu acho que aquilo é uma coisa interessante. As letras são muito interessantes, porque tem esse Isso podes então nos dar um bocadinho dessa letra? A música é mesmo assim. Se eu dançasse sem ninguém me visse, se eu cantasse sem ninguém me ouvisse, percebes? A letra é muito engraçada. Eu não sei o refrão de cor, mas é mais ou menos isso. Se eu cantasse e se dançasse sem ninguém me visse, e se eu cantasse sem ninguém me ouvisse. Olha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar aqui às meninas. Paulo, procura aí o refrão para a gente terminar com o refrão também depois da letra. Vão procurar, okay? Por exemplo, eu já saí em bailinhos de carnaval onde eu tinha que representar. E uma vez perguntaram, como é que tu consegues estar com um salão cheio de gente a olhar para ti e tu tens aquela vontade é isso que estás a dizer. É imaginares que o salão está vazio, não tem ninguém a olhar para ti e soltaste. E estás presente em ti e naquilo que te dá prazer fazer. Estou ciente da minha personagem. Eu acho que espero que não consideres isso indiscreto, mas toda a gente sabe isso. Penso eu, muitas pessoas sabem isso. Por exemplo, tu foste uma das dançarinas do Ivo. Sim. Uma personagem carismática aqui da ilha. Uma personagem completamente carismática aqui da ilha, não é? E, gostem ou não gostem? Gostam, exatamente. Há quem adore, olha, eu fui bailarina de Francisco Ourique só por uma noite. Gostei muito da experiência, eu e uma amiga minha. Olha, não sabia, nunca me tinhas contado. E por exemplo, ela fez o convite, não era nada, a gente ofereceu-se para ir. Eu, mais um grupo de amigas que a gente estava lá, fomos dançar e foi muito. E foste sem vergonha para o palco. Sem vergonha nenhuma, porque eu gosto. Pronto, não era para ser bem isso, mas eu liguei isso aqui. Mas, por exemplo, é muito interessante essa questão do Ivo Silva, porque ele realmente vive a sua autenticidade, não é? A sua forma de ser e de estar, e tu e a tua irmã. Tivemos que entrar um bocadinho no mundo dele. Fantasia dele. Por exemplo, aquelas entradas que ele fazia, que era uma coisa grandiosas. Diferente, ele podia fazê-las sozinho, e eu e a minha irmã apresentámos simplesmente no palco e dançar. Mas alinhámos na brincadeira dele, alinhámos nas entradas e pronto, fomos no mundo dele, vamos embarcar um bocadinho no mundo dele e fomos. Enquanto durou, foi divertido, foi marcante e gostei. Pus-me à prova porque, embora as pessoas não saibam, mas eu a que fazia as coreografias, eu tinha que fazer as coreografias sozinha, pensá-las, ensaiar com a minha irmã e depois apresentarmos ao Ivo, um trabalho muito demora tempo, que ele tem as suas horas e a gente tinha que perder o nosso tempo e depois ainda cantávamos, ainda tínhamos que decorar as letras das canções com ele, ensaiar com ele e juntar tudo, depois pensar em roupa, em entradas, qual era a entrada que íamos fazer. Isto demonstra que as pessoas não veem esse trabalho. E quero mesmo agradecer este contributo, porque é muito interessante, porque muito facilmente muitas pessoas julgaram, não é? Como julgam o Ivo Silva, como julgaram... Alvo de críticas, exatamente. Máximo, mas também e esquecem-se o trabalho que está por trás e esquecem-se também que nós podemos fazer aquilo que nos apetecer, aquilo que nos deixa realizar, aquilo que nos faz feliz, mesmo que o outro não compreenda, mesmo que o outro acha... A opinião do outro às vezes é-me indiferente. Exatamente. E essa questão da opinião do outro já há muitos anos que para mim é meio diferente. Isso é ótimo. Eu confesso que para mim é uma situação já há algum tempo, mas confesso mesmo que durante muito tempo eu era assombrada por aquilo que o outro ia pensar. E eu até vou dizer uma coisa a vocês que já falámos disso aqui uma vez no programa, e eu agora vou dizer uma coisa a vocês que já me aconteceu. Foi alguém falar, de dar uma opinião sobre mim,
perto de mim e eu perceber que a pessoa está a dar uma opinião sobre mim perto de mim, a julgar-me de alguma coisa, e eu dirigi-me à pessoa e dizer, olha, ajuda-me a melhorar isso Que giro. na tua... E a pessoa depois não tem argumentos para te dizer nada, se calhar até gostava de fazer aquilo que eu estava a fazer, não fez porque não tinha coragem daquilo. Às vezes as críticas vêm mesmo daí, de um lugar de insegurança, não é? Porque as pessoas esquecem-se que ou aquela vontade que o outro tinha de fazer o que eu fiz, ou o que eu faço. Exatamente, é isso que eu estava a dizer. As pessoas esquecem-se que eu não sou coreógrafa, ok? Não sou... A gente também tens que ver a crítica que se calhar ouviste na altura. Crítica, eu acho que aquilo nem sequer é bem crítica, aquilo é mais falar mal. A gente está a dizer as coisas mesmo. Maldicência mesmo. Maldicência, não é crítica. Para já ninguém teve coragem para fazê-lo. E quando alguém teve coragem para fazer isso, porquê? Porque só porque a gente eram duas mulheres com a idade mais avançada. O problema não éramos era as esse. meninas dos 17, o problema não foi esse. 18, O problema não foi esse. O novinhas. problema é que vocês eram duas mulheres da terceira. E isto aqui, a gente somos uma terra muito pequenina onde as coisas não... Mas quando vem uma bailarina naqueles programas nacionais em que as bailarinas estão a dançar na televisão e usam a roupa que querem e as pessoas ainda criticam, são bailarinas, têm perfil de bailarinas. Tu aqui, se vestires uma coisa mais além, tu ias... Aquela inveja é uma coisa muito feia. A inveja é coisa muito feia. Muito bem, conseguiste encontrar. Olha, consegui encontrar. Olha, então vamos ouvir o Paulo e terminamos o programa então. Eu não vou ler a letra toda, vou só começar começa aqui no e depois vão tentar, porque a letra que eu tenho aqui está toda seguida, não sei qual é a parte do refrão. Portanto, o princípio é mais ou menos isso. Eu tenho uma noção de mim, que é aquela parte de coisa, uma perfeita noção de mim, tenho sempre à espreita, sob escuta atenta, é uma luta, eu sei, que é o que a gente estava a falar aqui. Tenho bem a noção de mim, tenho essa noção de mim, estreita noção de mim, e o refrão da música é talvez até te convencesse, talvez se eu dançasse como ninguém se me visse, como se ninguém me disse os meus passos, talvez eu cantasse, se ninguém contasse os compassos, e depois eu tenho uma visão de mim, eu tenho a estreita noção de mim, que é mesmo isso, a gente tenta se controlar, mas se está sozinho, se ninguém me visse a fazer qualquer coisa, esse o nosso seria... grito animal, exatamente. a gente grita e se temos a consciência tranquila de que eu não estou, a minha liberdade não está a prejudicar o outro. Muito bem. Por isso é que eu perguntei se a liberdade de cada ser humano tinha limite. Desde que não prejudique o outro. E se eu me levantar da minha cadeira para mim ir embora, vai-me prejudicar. Vou ficar sem ordenado, e a patroa fica sem esta excelente funcionária. Depois tenho que pôr o pão na mesa, tenho a responsabilidade de ter o meu filho, portanto, ainda me levanto e vou-me embora só porque apeteceu numa tarde de sexta-feira, está a bom tempo. Muito bem. Nós vamos ter mesmo que terminar. E para acabar, quero dizer aqui, Paulo, não vais para casa ser animal com a tua mulher hoje, ok? Muito bem. Olha, eu ainda estou. Liberta-te lá de animal. Solta-te quando chegar a casa, solta. Liberta-te. Muito bem. Vamos todos mandar um beijinho lá para casa? Sim. Até para a semana.